Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa aula da semana. Aqui foi o que nós vimos na semana passada, certo? Conceito de signo linguístico, a relação entre o significante, que é a parte material da língua, né? Os sons, as imagens, e o significado, que é a parte mental, o conceito. Isso aqui pode sofrer variações linguísticas, né? De acordo com a região do país ou com a formação cultural, ideológica, social, regional, né? Histórica de cada falante. Por exemplo, macaxeira e mandioca. Se eu falar macaxeira e mandioca, os significantes vão ser diferentes, os sons vão ser diferentes, mas os conceitos vão ser os mesmos, tá bom? Isso ocorre quando nós temos um dialeto rico na nossa língua, né? Uma variação dialetal muito rica, vários dialetos, né? O pessoal que fala a fala do sul, a fala do nordestino, a fala do meu avô, né? A fala dos grupos sociais, a fala do português de Portugal, né? Então elas podem ter significantes diferentes, mas significados iguais ou não, depende. Aqui foi nossa aula reforçando essas ideias de língua, linguagem e fala. Aqui é um curso de pré-ENEM, né? Que é o Pro-ENEM, que fala sobre os assuntos do ENEM. Eu vou sempre colocar para mostrar para vocês a importância dos nossos assuntos. Aqui é o resumo que tem que estar no caderno de todo mundo. Mesmo quem já fez os conceitos de língua, linguagem e fala, tem que ter esse resumo no caderno, eu vou dar uma olhada. Esse material é um exercício que fala sobre... Quando eu vou corrigir, se tiver alguma dúvida, né? Que fala sobre, por exemplo, linguagem verbal, não verbal, né? Língua, linguagem e fala. Sobre linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar. Você tem que ler a questão toda. A linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que não são empregadas juntas. É verdade isso, gente? Não, elas podem ser empregadas juntas, sim, formando a linguagem mista, né? A linguagem verbal apresenta... A linguagem verbal representa a linguagem formal enquanto não. A linguagem verbal não é melhor que a não verbal. Cada uma pode ser empregada em diversos níveis, né? A linguagem culta, linguagem popular ou coloquial. Não importa se é verbal ou não verbal. Errado. A linguagem verbal é sempre culta? Não, nem sempre. Ela pode ser informal ou coloquial. A linguagem não verbal pode ser realizada, não pode ser realizada nem com fala nem com escrita. Provavelmente essa seja a questão correta. A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista? Não. Então vamos ver qual é a resposta certa. Aí ele vem aqui, ó. Resposta certa é a resposta D, né? Como eu tinha dito. A linguagem verbal não pode ser... Ele ainda comenta, a linguagem verbal não pode ser de forma consciente. Enquanto a verbal é expressa por palavras, a não verbal utiliza signos visuais. Ambos podem ser utilizados juntas. Por exemplo, histórias em quadrinhos, né? Formando a linguagem mista. O que é que você vai fazer? Isso aqui. Você vai fazer isso aqui, esse comentário, vai pegar, botar a letra, escrever a palavra e fazer o comentário com suas próprias palavras. Não é para copiar daqui. Tá bom? Eu quero que você aprenda a justificar as suas respostas. A resposta não tem que ser dada de forma aleatória, não, tem que ser justificada. Né? O negócio está cheio de spam aqui. Deixa eu botar um spam block aqui. Antes que ADS spam, ADS block, AD block. Vou botar essa extensão aqui nessa aba também. Não é esse AD block que eu quero. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Vamos usar no Chrome. Certo? Ele vai bloquear. Eu tenho na minha outra conta Google, mas cada conta é uma, né?
estou gravando essa aula agora às 6 horas da manhã, certo? Então, enquanto ele adiciona a extensão. É isso que é para fazer, é para justificar a resposta, certo? Não tem mais por que ficar. Eu vou botar um vídeo aí que já faz isso para vocês, tá certo? Em seguida, vocês vão fazer o exercício, né? O exercício. Memória ali. Vou comprar uma máquina para mim, nova, zerada, de lenhar. Tem outro aí, mas tive que dar minha filha. Vou comprar uma máquina top mesmo. Aí. Bom, aqui é a avaliação, né, que eu pedi para vocês fazerem e um vídeo explicando tudo o que aconteceu. Depois nós fizemos nossa chamada, certo? Eu falei do exercício e deixei a nossa agenda da semana. E a correção do exercício, a análise das respostas, né? E vamos tentar ver níveis de linguagem. Olha só, algumas pessoas reclamaram que estava indo muito depressa. Então eu vou passar de nível de linguagem apenas uma pesquisa, tá certo? A gente já deu uma olhadinha, vou passar uma pesquisa e a gente na próxima aula a gente vê direitinho. Então na próxima aula a gente vê tudo direitinho. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver quanto tempo vai dar esse vídeo. Vamos devagar, sem pressa, né? Então pronto, agora a gente vai corrigir a avaliação, tá bom? A avaliação pode ser um exemplo de como pode cair na prova, né? Da gente, nossas provas são baseadas em questões de universidades, nem sempre. Às vezes eu crio alguma questão autoral. Sobre a concepção de linguagem segundo Mihai Bakhtin. Bakhtin é um grande gramático, entendeu? Ele é um grande linguista russo. Assinale as alternativas corretas. E aí, quais são as alternativas corretas? Me fala aí as alternativas corretas, vocês que estão no grupo aí. Eu vou deixar um espaço para vocês dar um comentário depois, tá certo? Então, vamos ler aí. Vamos ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. As relações ideológicas podem acontecer sem relação lógica e concreto-semântica, mas não irredutíveis a essas e têm especificidade própria, ou um monte de palavras difíceis. O que é que eu faço com essas palavras aqui? Vocês vão fazer uma prova de matemática e não sabem responder a prova porque não sabem interpretar. Vão fazer uma prova de biologia e não sabem interpretar. O que é que vocês vão pegar as palavras de concreto semântica, né? Formar um neologismo, né? Concreto semântica, as palavras concretas, mais irredutíveis a essas e têm especificidade própria. Vocês acham isso? E nas relações dialógicas, o que é dialogia? Entre dois parâmetros, né? Por exemplo, uma conversa entre duas pessoas. As relações lógicas e concretas semânticas são irredutíveis? Não. As palavras elas podem ser justificadas, podem ter diversas variações e etc. Entendeu? Então essa alternativa aqui é um preconceito linguístico.
O ensinar, o aprender e o empregar a linguagem nem sempre passam pelo sujeito. O agente da relação social e o responsável pela comunicação e pelos estilos do discurso. Ele quer saber se o ensinar, o aprender e o empregar da linguagem nem sempre passa pelo sujeito. O agente das relações sociais e o responsável pela composição e pelo estilo de discurso. A verdade você nem sempre aprende de quem fala ou de quem escreve algo, né? Ou de quem emprega a linguagem. A gente às vezes aprende com o nosso repertório linguístico, com um texto que a gente leu, a gente faz a correlação, a intertextualidade entre o que a gente está vendo naquele momento com aquilo que a gente já tem na nossa cabeça. Letra C, a interação por meio da linguagem se dá num contexto em que todos participam, mesmo que os interlocutores não estejam em condição de igualdade? Claro que não, né? Se você não tem um nível cultural, né, linguístico igual ao do outro, se dá por um contexto em que todos participam, mesmo que os interlocutores não se dá dessa forma, certo? Porque se você vai com um médico que tem um jargão profissional específico, se ele for falar de medicina com um advogado, o advogado não vai entender. E o médico também não vai entender o que o advogado vai falar. Entendeu? Então existe uma coisa chamada jargão linguístico, propriedade linguística. Então, uma pessoa culta nem sempre vai entender a forma como o outro fala. Esse texto aqui é difícil de compreender, certo? Como os textos do Enem. Então, às vezes, a gente tem que aprender a colocar essas palavras aqui no vocabulário. Eu já tinha colocado aqui o quê? Interlocutores. Coloca aí no vocabulário, interlocutores, certo? É a palavra que vocês precisam. Interação, interagir, né? Se não sabe o que coloca interação também. Interlocutores e interação. Nessa aqui, as relações dialógicas, coloca no vocabulário. Dialógicas, certo? Eu vou até anotar aqui. Dialógicas, interlocutores, que mais? Concreto semântica, você pode pesquisar na internet, não precisa você ir redutível, você não sabe o que especificidade. É um processo de formação da palavra específico, né? Transformando a palavra específico, né? Algo específico, né? Que seria um adjetivo no substantivo, ok? E aqui nós temos a palavra ensinar, relações sociais, composição, estilos, cidadão. Discurso, palavra discurso. Coloquei a palavra discurso também no vocabulário. Vamos aprender, porque para a gente interpretar um texto desse, a gente tem que ter repertório linguístico. E só aprende na margem estudando. Não adianta ter moleza. Eu sei que vocês vieram de um processo difícil, quase que não estudaram nada. Então a hora de aprender é superar essas dificuldades estudando. Eu acho que moleza não vai adiantar nada agora. É a minha concepção. Então essa interação aqui, essa resposta é falsa, já expliquei por quê. A palavra que a gente pegou aqui foi interlocutores, né? E no mesmo contexto de interlocutores. Ok. A língua materna português, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, seu vocabulário, os significados que existem na sua língua, né? As diversas palavras e seus diversos significados, mesmo polissêmico, polissemia, eu já botei no vocabulário, mas coloca aí que é aluno novo.
polissemia, que são os diversos significados que uma mesma palavra pode ter. Não, e sua estrutura gramatical, as regras que compõem a forma correta de se escrever, não são conhecidos por meio de dicionários ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos, que se ouve e são produzidos na comunicação efetiva. Seria a resposta correta, certo? Letra D. Gente, é um pouco difícil isso, eu sei. Vocês vão ter que pesquisar ou não vão conseguir fazer, mas a intenção é discutir essas questões mais aprofundadas aqui, que é um nível maior, né? Um nível mais elevado. Mas a gente tem que se dar conta dessas coisas. O que é que você teria que fazer para responder essa questão? Primeiro, saber quem é Bakhtin, né? A teoria da gramática de Bakhtin. Como é que Bakhtin vê a gramática, né? E aí você ia ver que ele questiona muitas essas relações entre a língua materna e a estrutura gramatical. Então você já ia na questão corretamente. Então, mas graças aos enunciados concretos, ou seja, graças à comunicação entre um ser humano e o outro, mesmo que não tenham níveis diferentes, eles conseguem se comunicar, né? Eles conseguem se comunicar. Às vezes uma pessoa formada consegue se comunicar com um analfabeto, porque eles falam a mesma língua, a língua é materna. Então, por ser materna, ela permite que todos consigam entender um ao outro de alguma forma, tá bom? Pode não ser 100% concreto, não precisa usar a gramática, nem um vocabulário específico, todo mundo consegue se comunicar, mesmo que seja por linguagem não verbal, através de um olhar ou de gestos, ok? Analise a afirmativa abaixo sobre a linguagem escrita e a linguagem falada. A língua escrita ela analisa a afirmativa abaixo sobre a língua escrita e a língua falada. A língua escrita, vamos transformar a língua em linguagem, né? Que é a expressão. Não é a transposição da língua falada? Sim, sobre a língua. Aqui ele está analisando que tipo de linguagem, verbal ou não verbal. Ele está analisando somente a linguagem verbal, seja ela escrita ou falada. Ele quer saber se a língua escrita não é a transposição da língua falada, nem sempre. A gente nem sempre fala como escreve, certo? A gente nem sempre fala como escreve. Mas é uma transposição, sim. Porque você pode reproduzir, através da linguagem escrita, aquilo que você quer falar, mesmo que não seja ao pé da letra. Mas o significado, os signos linguísticos que estão aqui vão ser os mesmos que estão aqui. Então, a alternativa correta seria essa aqui, mas vamos ver outra aqui. A língua escrita é mais espontânea, abrange a comunicação linguística na sua totalidade? Não. A linguagem falada é mais espontânea, é mais natural, certo? A língua escrita mantém mensagens através do tempo e do espaço? A língua escrita mantém as mensagens, nem sempre, porque o livro se perde, a palavra fica, as lendas, os mitos ficam para sempre, e o livro se perde, são queimados. Signo linguístico, elemento representativo, que apresenta dois aspectos indissolúveis, significante e significado, certo? A ênfase, entoação e pausa, recursos da língua escrita? Não, isso aqui são recursos da língua falada, certo? A alternativa correta é a letra A.
Legal? Essa é a alternativa correta, porque através da língua escrita a gente pode fazer a transposição para a língua falada e vice-versa. Letra A, número 1. Assinar a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas. Oh, meu Deus! Fiz uma coisa errada aqui, por isso que eu estava achando estranho. É tudo parecido, né? Tudo parecido. Vamos refazer essa questão aqui, tá certo? Vamos refazer ela. Vamos refazer ela. Por isso que eu achei estranho. A língua escrita não é a transposição não é a transposição da língua falada. Não é. Está correto. Essa afirmativa está correta. Certo? Porque mesmo nem sempre a gente falando como a gente escreve, a gente consegue transmitir de forma parcial o que está na língua escrita para a língua falada, mas não de forma total. Sempre vai haver controvérsias, sempre vai haver diferenças. Se você faz um texto para falar no discurso, você não vai seguir ipsilite ao pé da letra. Então, a língua escrita não é a transposição para a língua falada. Certo? Você não precisa escrever para falar. Você pode falar diretamente sem escrever. Tá certo? E vice-versa. Então, essa afirmativa aqui é correta pelo não. Já estava certo. A língua... Deixa eu ver aqui. A língua escrita é mais espontânea? Não. Está errado. A linguagem falada é mais espontânea. Já tinha corrido. A língua escrita mantém vantagens através do tempo e o espaço? Sim. A linguagem escrita mantém as mensagens através do tempo e do espaço, como também a linguagem falada, através das lendas, né? Da cultura. A cultura, ela se faz através da linguagem falada e da linguagem escrita. Ambas mantêm a nossa mensagem através do tempo e do espaço. Só que a linguagem escrita ela é mais vulnerável, porque você pode queimar e perder os livros. E a linguagem falada não. Mas não deixa de estar correta essa alternativa. Tá bom? Você vê que o professor procura argumento em tudo, né? Signo linguístico. O signo linguístico é elemento representativo que apresenta dois aspectos indissolúveis, significante e significado. É verdade? Isso aqui já tinha falado, né? Que não pode se separar o significante e o significado. E a ênfase, entoação e pausa são recursos da escrita? Não. São recursos da fala. Então, as alternativas corretas é 1, 3 e 4. Marca um X aí. Aqui não precisa ficar editando vida como se fosse na sala de aula. A gente se confunde, né? Não viu a questão toda, mas a minha análise foi correta. E na linguagem, na ciência linguística, é uma subdivisão das ciências humanas. Então, nem tudo é certo, 100% certo. Tem controvérsias. Coluna 1, com a expressão de pensamento, com meio objetivo para a comunicação, como processo de interação verbal. Coluna 1. Coluna 1. A língua escrita. Coluna 1. A língua é vista como um sistema estável e imutável, percebido como um fato objetivo externo externo à consciência individual, independente desta, o conjunto de signos que se combinam segundo regras. É isso que a coluna 1 aqui, ele quer dizer. A coluna 1, com a expressão do pensamento,
Aí você vai tentar colocar uma dessas colocações aqui. Como a expressão do pensamento, a língua é vista de forma estável, imutável, percebida como um fato objetivo externo à consciência individual? Não. Como meio objetivo para a comunicação. Como meio objetivo para a comunicação, escrito ali, baseado nas regras. É sim, porque você vai ter que usar a norma culta. A língua é vista como um sistema imutável, com regras, né? Com signos linguísticos seguindo as regras da gramática normativa. Que é a gramática que é o livro que tem as regras de como se escrever e se falar corretamente. Pesquisa aí, gramática normativa. Devem ter visto isso na quinta série. E a partir da quinta série a gente já usa a gramática, né? Ela divide em semântica, morfologia, sintaxe, certo? E semiologia. E fonética. Então seria dois, né? Então qual que tem dois aqui? Essa e essa. Então está entre essas duas aqui a resposta. A língua é vista como um produto acabado, é atividade mental. Vamos ver aqui. A língua é vista como um produto acabado, uma atividade mental. Vamos perguntar aqui, como a expressão de pensamento, a língua é vista como um produto acabado, é atividade mental, ó, mental, pensamento, sim. Então aqui seria o número 1, né? Nós temos aqui o 2 e aqui o 1. Já entra aí sim, certo? Vamos associar. Aqui embaixo, a língua, aí seria 3, como processo de interação verbal. A língua é vista como um processo de evolução ininterrupta que se realiza através da interação verbal social, ó, interação verbal. É assim que a gente interpreta essas questões que podem cair no Enem. Então, quando você vê uma questão assim, associa uma com outra, você sempre faz uma pergunta. Você bota uma interrogação aqui, ó. Você bota uma interrogação, ó. Uma interrogação, certo? E pergunta ao texto. E aí você vai ter a resposta certa. Ok? Então, nossa resposta certa é a letra B. Eu sei que é um pouco difícil, mas é melhor pegar o difícil agora do que o fácil e depois chegar na prova e não conseguir. Vamos tirar as dúvidas que a gente tem. Tá bom? É um conhecimento mais profundo. Análise do texto abaixo, né? Vamos analisar o texto abaixo. Azevedo Godinho apagou o sorriso, engoliu seco, apoiou os cascos de uma pequena vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Godinho respondeu que não pode porque não pode. Regra é regra. Ou seja, ele está questionando aqui a gramática normativa, né? A norma culta. Claro que você não pode escrever como você fala. Se você for escrever para alguém, tem que ser clara a comunicação, tem que ser precisa, né? Tem que ter clareza, regras. Tem que escrever utilizando as regras da gramática. Caso seja um texto poético ou um texto informal, aí tudo bem. Aí você pode variar a sua colocação, né, na escrita. Mas, de maneira geral, a gente deve escrever seguindo as regras da gramática. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente que discute, briga, trata de negócio naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como eu falo, ninguém me lia. Bom, para você ver que vocês encontram, vocês leem Jorge Amado, vocês leem Machado de Assis, Luiz Azevedo, eu vejo aí que vocês estão lendo. Vocês estão sempre lendo alguma coisa, né? João Cabral de Melo Neto, que é o filho da terra aí. Então, vocês são acostumados com esse tipo de palavra, gente. O que acontece é que vocês pegam palavras como essas dessas questões
e não colocam no vocabulário. Tem que colocar no vocabulário. Tá certo? Então a letra certa, qual seria a letra correta aqui? Graciliano Ramos, uma cartazinha, um fragmento do texto dele, né? Um excerto da obra São Bernardo. Vamos ver aqui, assinar a alternativa em que eu tenho amparo no texto. Assinar a alternativa que tem amparo no texto. O objeto de estudo para o texto escrito está na literatura, como sempre foi feito? Não. A gente usa a literatura para pegar referências, por exemplo, de como bem escrever e como bem falar. A gramática, ela se baseia muito na literatura para criar suas regras, né? Os dicionários se baseiam muito na literatura para criar seus conceitos. A literatura é uma parte prática da língua, certo? Da teoria linguística. A linguagem é o suporte de uma dinâmica social e implica muitas vezes em condições específicas. A língua é um suporte, é o suporte de uma dinâmica social. É verdade, sem língua não existe sociedade. E implica muitas vezes em condições específicas, sim. Os jargões profissionais, as variações linguísticas, ela tem especificidades, o nível formal, informal e coloquial. Então a letra certa seria essa aqui, letra B, com certeza. Eu vou ler a outra aqui, só para poder mostrar para vocês. As pessoas que escrevem como falam vão de encontro ao caráter social da língua? Não. As pessoas que escrevem como falam não vão de encontro. Ele está dizendo que vão. Não vão. Porque aí seria o preconceito linguístico, eu criticar alguém que fala errado. Alguém que fala sem um R, sem um L. Tem uma pessoa que fala assim, eu conheço que fala assim, sem um R, sem um L. Se eu for criticar essa pessoa, porque ela não se comunicou com clareza, eu estou sendo um preconceituoso linguístico. Então, a pessoa que escreve como fala, nem sempre vão de encontro ao caráter social da língua. Não vão. Não existe preconceito na nossa língua. Porque isso, ou a primeira questão aqui, que a gente falou, a língua escrita não é a transposição da língua falada. Agora a quinta questão, a alternativa correta. Os alunos de hoje, são... Os alunos de hoje, cadê? Os alunos de hoje, em geral, são familiarizados com os problemas ligados à argumentação? Vocês acham que sim? Eu acho que sim. Eu acho que os alunos de hoje são ligados... Os alunos de hoje, em geral, estão familiarizados com problemas ligados à argumentação. Eles têm muitos problemas em relação à argumentação. É difícil hoje o aluno criar argumentos. Na língua existem palavras com uma extensão de significados muito ampla, ele afirma. Assim, sempre que você sempre que vem previamente definidas em determinados contextos, cesseiam a possibilidade de argumentação. E se vem aqui sem acento, segundo a nova regra da gramática, viu? Errada também, não existe esse tipo de extensão de significados muito ampla. A palavra pode ter polissemia, diversos significados diretos, mas não muito amplos, como em algumas línguas, como em alemão. Em alemão você fala a palavra, você fala casa, você não fala casa, você fala ir para onde se dorme, onde se mora, certo? Onde se dorme. É diferente do inglês, do português, que nós temos a semiologia linguística. Casa, a gente já sabe que é casa. A gente já mentaliza como lugar onde se dorme. Eles falam assim, ir para o lugar onde se dorme. Essa é a diferença. O uso de exemplos concretos como recursos de argumentação sempre confere ao texto caráter de... gente, isso outro erro novamente, ó. Pegadinha. Não, tá certo, é isso mesmo. Ele tem amparo no texto. O uso de exemplos concretos como recurso de argumentação sempre confere ao texto o caráter de legitimidade? Sim,
exemplos concretos, exemplos que aconteceram, mas isso aqui não está amparado no texto. Se você fala, né, cria uma argumentação, a água, ela é o líquido essencial para a vida, porque 70% no nosso corpo é água, composto de água. Exemplo, se a pessoa ficar 7 dias sem beber água, ela morre, como aconteceu com fulano de tal, no deserto do Saara. Eu já estou fugindo do texto para o discurso oral, né? Estou fugindo do texto. Foi aquele caso que aconteceu que eu ouvi alguém falando para mim, ou li em algum jornal, né? Eu estou fugindo do texto em si para usar argumentação. Eu posso, nesse caso aqui, se eu der um exemplo, eu posso usar uma linguagem não verbal, uma linguagem informal nesse exemplo, né? Eu vou fugir da essência do texto culto, formal. Na escrita, o interlocutor, estando ausente, não pode obter esclarecimento. Disso emerge a necessidade do texto escrito ser mais autônomo possível. Verdade. Verdade verdadeira, a resposta certa. Ou seja, você escreve para outra pessoa entender, por isso que você tem que ser imparcial. Essa palavra autônomo, ele quer dizer imparcial, né? Você não tem que escrever para você entender, para alguém. Eu falei isso nas aulas que nós tivemos aí. A gente escreve para alguém entender, não é para a gente entender. A gente tem que ser imparcial no nosso texto. A gente tem que ser claro, porque o nosso interlocutor, que é quem, o leitor, ele não vai estar presente. Então, de todos os fragmentos aqui, o único que está associado de fato ao texto, como pede a pergunta, né? E como critica o autor aqui sobre as regras da gramática, né? Da norma culta, é a letra E. Espero que tenham gostado. Foram exercícios difíceis de propósito, tá? Para que vocês sintam que esse é um assunto importante, tá bom? Eu sei que muita gente errou aí, ou pegou a resposta na internet, tá certo? Não adianta, o importante é entender como professor. Tá legal? Então vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Nós vimos aqui no vocabulário signo linguístico, né? E vimos também neologismo. Neologismo são quando nós pegamos palavras, né? Que a gente vê no nosso dia a dia e damos significado. Por exemplo, eu vou linkar a nossa relação, né? Não é estrangeirismo. Estrangeirismo é diferente. Estrangeirismo é quando você pega uma palavra estrangeira e aportuguesa ela, né? É diferente de neologismo. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui pra gente. Por exemplo, quando você fala exemplos de estrangeirismos. A gente usa isso o tempo todo, mas às vezes foge. Você fala nylon. Nylon é uma palavra que vem do inglês, né? Nylon. Nylon em inglês, a gente vai português escrever. Nylon em inglês é com Y, a gente escreve nylon, né? Que é aquilo que estica, né? Uma corda que estica. Sanduíche. Sanduíche em inglês tem uma forma de escrever, a gente usa outra. Suéter, shampoo. Shampoo a gente escreve com X. Em inglês é SHMPOO. Futebol com 2 L's em português. Então toda vez que você pega uma palavra, abajur, que é do francês, né? Sutiã, que é do árabe, quando você pega uma palavra estrangeira e escreve ela em português, da sua forma portuguesa, tanto no falar como no escrever, futebol. Seria a expressão, a gente fala futebol, a gente fala baba. Baba já é neologismo.
É quando você dá uma nova lógica à palavra, entendeu? Por exemplo, computador, a gente vai deletar aqui. Ó, vou te deletar da minha vida. Eu dei uma nova lógica à palavra deletar, que é usada para um computador. Vamos fazer um link em nossas vidas. Eu estou pegando a palavra link, que é uma palavra usada no jargão de TI, e estou utilizando para dar uma nova lógica, né? Uma ligação entre a nossa vida. É isso, quando eu falo futebol, vamos jogar futebol, que é uma palavra estrangeira, futebol, e eu falo futebol em português, escrito de outra forma, eu digo, vamos bater um baba, aí eu usei o neologismo, que eu dei uma nova lógica à palavra futebol, criando uma nova palavra, e usei uma nova lógica e uma nova palavra, e usei um estrangeirismo também ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido isso aí, pesquisem mais, tá bom? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu vou botar aqui, tá? Eu vou botar aqui para vocês. Vamos pegar aqui permitir exemplos de estrangeirismo. Tá legal? Aqui a palavra nylon, sanduíche, suéter, shampoo, certo? É quando a gente pega uma palavra estrangeira, transforma numa palavra brasileira. Tá vendo? Essa é a diferença. Não precisa ser americana não, pode ser abajur. Abajur é francês. Nós falamos abajur, né? Então é isso aí. La Belle de Jour. La Belle de Jour é a bela da tarde, né? Jour é tarde em francês. Aí não é estrangeirismo. Aí ele está usando a palavra de jour como uma palavra no seu sentido real, dentro da lógica do signo da língua materna. Ou seja, ele falou em francês, la belle de jour, a bela da tarde. Ele falou em francês, então ela não é um estrangeirismo. Ela está sendo utilizada na sua língua materna, nos seus signos linguísticos maternos, tá bom? Agora, quando eu mudo futebol, qual a diferença? Aí eu boto aqui, bater um baba. Vamos bater um baba. Aí você já está mudando para neologismo. Vou botar aqui agora. É a gata aqui que é um cão chupando manga. Exemplo de neologismo. De acordo com Brasil Escola, UOL, atribuição de um novo significado a palavras que já existem na língua. Exemplos: quadrado, gato. Vamos ver os exemplos de neologismo aqui. Aqui, ó. Gato. Gato, minha gata. Pega essa gata aí, amor, por favor. Gato, eu vou te mostrar o que é um gato. Chama ela aí, pega essa gata aí. Olha o que é um gato, ó, gente. Ela é um gato, mas é um gato diferente. Olha aqui nessa parte aqui dessa câmera, ó o gato. Isso é um gato, no seu sentido real, né? No seu sentido literal, eu sou um gato. Então eu dei uma nova lógica para a palavra gato, animal de estimação, né? E aí o gato sou eu, na verdade, o professor de vocês. Não é isso? Laranja, a fruta, e você pega a laranja é aquela pessoa que você bota para uma roubada, né? Mico é um animal, vamos pagar o mico. É isso que é um neologismo, certo? Mala, você é um mala, o cara é um mala. Vamos fazer um barraco aqui nessa escola, etc. Tá legal, gente? Espero que tenha entendido isso aí, tenha sido legal para vocês, como foi para mim. Agora nós vamos ver o outro conteúdo, né? Eu já expliquei como é que faz. Eu vou colocar esses dois vídeos para você. Nossa aula de hoje é só isso aí. Tchau, minha filha. Vai lá, bom trabalho. É só isso aí. Valeu? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada. Nem Cristo agradou a todos. Qualquer dúvida, entra no meu privado e fala comigo. Tá legal?